Capítulo 6. O apostolado na Índia. No ano 59 depois de Cristo, aproximadamente, os seguidores de Jesus chegaram à Índia após difícil e longa viagem, seguindo a rota da seda e depois a rota do comércio. O apóstolo do coração, com resignação e coragem, aceitava a difícil tarefa de contribuir para a evangelização dos indianos, sedimentando os ensinamentos do Cristo na região. O trabalho naquelas paragens já havia sido iniciado por Tomé, André e Filipe. Os demais apóstolos contribuíram, dentro de suas possibilidades, para a fundação da pequena igreja junto àquele povo místico que cultuava a sólida crença em diversas divindades milenares. Os viajantes fizeram uma pausa para descansar em uma pequena estalagem. Depois de breve repouso, o apóstolo determinou a tarefa do dia. Devemos encontrar nossos amigos na sede de nossa fundação cristã. Seguiram, sem mais comentários. Ao chegarem prontamente, um homem alto e magro, anunciando as primeiras madeixas nevadas, aproximou-se. O apóstolo, apresentando espontânea felicidade, disse: Meu amado André, por mais uma vez estamos unidos. Diante de ti, recordo-me com alegria dos melhores dias vividos com minha Ruth. Recordo as pescarias e, sobretudo, o aprendizado junto aos nossos amigos de ideal. Meu amigo, que Jesus seja contigo. Tua visita é um presente, pois confesso-te que muito necessitávamos de auxílio. Que Deus seja louvado e te abençoe. O Senhor, em sua sabedoria, manteve-nos unidos. Após as calorosas saudações, prosseguiu. Agradeço por essa oportunidade. Estamos juntos desde Apolônios e João Batista. E após encontrarmos o nosso Messias, permanecemos unidos pelos vínculos do trabalho e da amizade. A força dos céus está entre nós. Rogue minhas preces que nossa amada Ruth esteja entre os anjos celestes. Pelo que vejo, a fundação está se solidificando e com certeza é o resultado de árdua dedicação, disse o apóstolo do coração, abraçando o amigo fraternalmente. Viemos somente reforçar o trabalho bem mantido por ti. Com extremo carinho e a bondade de um pai amado, trazendo os patrícios para junto dele, continuou. Além do mais, trago 2 amigos que Jesus presenteou-me para dividir meus solitários dias. Enquanto André os saudava, surgiu um velho franzino, mas portador de uma fisionomia alinhada, característica de uma mocidade nobre e privilegiada. André, percebendo-lhe a presença, com felicidade segurou-lhe o braço, trouxe-o para junto do grupo de recém-chegados e disse: Quero que conheças um grande irmão em Cristo, um importante colaborador desta fundação. Antes de concluir a frase, Tarquínios, não escondendo a surpresa, colocou-se diante daquele homem e disse: Por Deus, és Cinéios Otávios Lucínios. Em uma saudação tipicamente romana, Lucínios, completamente emocionado, reconheceu os amigos. Meus filhos disseram-me que estavam mortos. Quase fomos mortos, disse Marcelos, demonstrando felicidade. Mas para nós a vida foi mais forte. Vejo que já se conhecem, disse André. Será mais fácil nosso trabalho. Estamos entre amigos e com Jesus. Perdoem-me a emoção de um velho, disse Lucínios. É com muito júbilo que vos recebo em meu coração. Sempre ouvi falar de Bartolomeu e dos 2 homens que lhe acompanhavam os passos, mas jamais poderia imaginar que seriam meus amados amigos do pretérito. Por todo esse tempo, como estava comprometido com meus afazeres, não me preocupei em buscar detalhes sobre as vidas dos apóstolos. Diante daquelas demonstrações verdadeiras de amizade, os patrícios silenciavam. Após a amena conversa plena de recordações, André, com sua face rosada, apresentando uma expressão séria, prosseguiu. Tomei conhecimento das Escrituras, nas quais estais relatando cenas da vida do Senhor além da cruz,
e soube do escárnio que sofreste entre os nossos confrades cristãos. Há dias, Pedro enviou-me uma missiva dizendo que ele pensava em solicitar que viesses para cá, visando afastar-te da Palestina. Não pensei que chegarias tão rapidamente. Disse ainda que muitos não aceitaram as tuas palavras, especialmente Marcos, que não atribuiu verdade a elas. Não compreendi a atitude dos nossos amigos. Acreditei no que ali está escrito, tanto que ao defender tuas ideias também fui rechaçado. Em princípio, discordei de Pedro. Achava que ele deveria posicionar-se e defender-te, mas, com o tempo, eu o compreendi. Sobre os ombros de Pedro pesa o difícil madeiro que representa o equilíbrio para aqueles que acreditam no Senhor. Portanto, eu o compreendo e o respeito. Não devemos julgar as diferenças dos nossos semelhantes, criando motivos para conflito. Todos são livres para escolher os caminhos da vida, assim como acreditar naquilo que queiram ou que estejam preparados para entender. Devemos ter paciência e aguardar, confiantes, a transformação de cada um. Lembremos que até mesmo nós, um dia, também tivemos dificuldade e medo diante das verdades de Jesus. Sempre foste bom, és capaz de ver bondade até mesmo no coração de um homem piedoso. Por vezes, quando te escuto, recordo-me de nosso saudoso Apolônios. O irmão que os vínculos do coração uniu a mim foi muito importante em minha vida, sobretudo porque junto a ele, João Batista, recebemos instruções que nos facilitaram o entendimento dessas revelações da eternidade, da vida além da morte e da possibilidade de volvermos ao chão. Eles conheciam os textos sagrados do zoroastrismo, os deuses mitológicos, o Deus único de Abraão e as leis de Moisés, mas foram humildes para reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias e que estava presente entre os homens para consolidar a lei que une todos os segmentos religiosos, o amor. Alterando o rumo da conversação, Bartolomeu prosseguiu. As recordações são presentes celestes e o trabalho é a bendita oportunidade para alcançarmos nossa redenção. Deixemos nossos amigos com suas missões e dediquemos nosso tempo nas tarefas a nós confiadas. Como estão os trabalhos nessa região? Creio que esse povo está estruturado na consciente necessidade de conhecer a verdade, porque somente ela é a chave da libertação dos filhos de Deus. Apesar da grande resistência do sacerdócio local, ouso afirmar que os ensinamentos dos ancestrais sobre o credo no qual acreditam estão sendo lentamente ajustados para a verdade da Boa Nova e suas escrituras estão sendo modificadas. Já identificamos algumas passagens transformadas pela doutrina de luz proferida pelo Cristo. Nessas paragens, somos conhecidos como seguidores da nova fé, disse Lucínios. Aqui a luta é incessante e exaustiva, mas se o Cristo venceu a resistência dos homens sem guerras, com respeito e compreensão, acredito que também devemos ter paciência e muita perseverança para vencermos os misticismos milenares sem desânimo ou reclamação. Concordo, não devemos aportar nossos pensamentos no pessimismo diante da obra que o Senhor nos confiou, disse Bartolomeu com bondade. Tanto os desafios quanto os medos são passageiros, e com coragem poderemos triunfar. Creio que todos possuem uma missão definida nas esferas sublimes da evolução individual e também têm a sabedoria para respeitar os limites que a vida lhes impõe. Mas a luz sempre iluminará pacificamente seus corações. É assim que vejo a causa cristã. Jesus é o brilho. Não importa que as trevas da ignorância estejam sobre a existência, ele sempre será o óleo que nutre a candeia e ilumina onde quer que estejam os filhos de Deus necessitados de sabedoria. Respeita as opiniões dos amigos que professam outros credos, disse Lucínios,
mas não devemos permitir que os ensinamentos sejam encobertos por dogmatismo e fantasias. Apesar de ser um dever conhecer todos os segmentos religiosos, devemos cumprir nossas obrigações e lutar para que prevaleça a verdade do Cristo. André, com bondade, interrompeu a conversa. Nossa reunião inicia-se ao entardecer. Creio que teremos muito tempo para este assunto. Por agora, todos devem descansar. Estou feliz por estarem aqui. Não faltará tempo para conhecermos o que se passou em nossas vidas nesse longo período e poderei conhecer mais profundamente os textos transcritos por Tarquínios. Bartolomeu e André foram para uma outra sala, enquanto Lucínios e os patrícios permaneciam conversando. Meu amigo, estou surpreso. Nossas vidas seguiram rumos tão semelhantes, disse Tarquínios. Jamais acreditei que te reencontraria, disse Marcelos, sem esconder uma tímida lágrima. Um dia fui vosso mestre, ensinando-vos os ofícios do Senado e os códigos disciplinares do Exército. Hoje, os dois jovens crescidos e amadurecidos transformaram-se em mestres da palavra de Jesus. Jamais considerar-me-ei mestre, disse Tarquínios. As escolas humanas sempre nos ensinam algo. Quando te converteste à doutrina do Cristo e como vieste parar nesta região? Meus amigos, o cenário político de Roma muito se modificou. Quando discordei das atrocidades cometidas pelos homens influentes de nosso império, fui convidado a me afastar de meu cargo. Ou, se quisesse morrer com uma suposta honra, poderia me suicidar em público. Bem sabeis que sempre considerei o suicídio praticado entre homens públicos romanos não como demonstração de honra, mas sim de fraqueza e covardia. Não havia mais condições de permanecer ali, então resolvi partir para começar uma nova vida, longe de crimes, injustiças e corrupção. Para onde foste? Perguntou Marcelos. Primeiramente, fui buscar amparo junto a vós. Segui para a Palestina, afinal, mesmo distantes, Tarquínios manteve-me informado quanto ao que lhe acontecia. Cheguei a Jerusalém alguns dias após o incêndio no cárcere. As ruas estavam cheias de falatórios incertos sobre a conversão e morte de Tarquínios e sua filha, assim como de um suposto suicídio de Marcelos. Achei aqueles comentários muito contraditórios. Então, buscando a verdade, encontrei versos que, regozijando, confirmou-me as informações. As notícias abateram minha alma e não conseguia mais discernir mentiras e verdades, porque, mesmo acostumado a viver entre homens que demonstravam falta de ética e moral, naquele momento, diante de mim, estava tudo o que eu havia acabado de renunciar em Roma. Homens comprometidos com seus próprios desejos, desatinos e corrupção. "O que aconteceu contigo depois?" perguntou Marcelos. Entristecido e desanimado, resolvi partir sem mesmo saber para onde. A caravana que me conduzia para um futuro incerto parou perto de um vilarejo. Enquanto os homens descansavam, aproximei-me de um grande grupamento e, surpreso, verifiquei que havia pessoas de todos os tipos. Eram doentes, nobres, comerciantes e mendigos. Todos ouviam silenciosamente aquele homem simples chamado Simão Pedro, que, com propriedade, falava de um reino de amor e justiça. Interessado, comecei a prestar atenção. Suspirando, buscou fôlego e continuou. Aquelas palavras me tocaram o coração. Após a pregação, procurei por Pedro, que com carinho acolheu-me, sem nada perguntar sobre minha vida. Decidi, então, naquele dia, esquecer meu passado. Não contei a ninguém quem eu era. Aos poucos, fui conhecendo nosso mestre. Sem perceber, já havia passado pouco mais de 10 dias. "E como vieste para cá?" perguntou Marcelos, sensibilizado pelos sofrimentos do amigo. Interessei-me pelos hábitos e costumes da Palestina e da Índia. Os ensinamentos do Nazareno já repercutiam nas cidades vizinhas e até mesmo em Roma.
e observava que muitos patrícios haviam abandonado o culto aos deuses e se dedicavam ao Deus único amado pelos hebreus. Naquela oportunidade, uma caravana estava sendo organizada por Tomé, Filipe e André. Então ofereci meus conhecimentos e meus préstimos a eles, que me aceitaram a companhia sem imposições. Converti-me ao cristianismo e aqui estou, servindo a Jesus. Confesso que em Roma eu não era nada, mas hoje sou alguém porque aqui sou útil. Com um sorriso discreto, perguntou: Agora dizei-me, o que de fato aconteceu convosco? Tarquínios, com os olhos marejados de lágrimas, respondeu: A vida possui suas leis e jamais podemos ignorar a força que elas exercem sobre nós. Esther, a serva sobre a qual relatei em minhas missivas, era, de fato, minha eterna amada Cássia. Reencontrei-a no dia do seu julgamento. Nesse dia, tomei conhecimento de que aquela que eu mesmo escravizei era, na verdade, minha tão adorada filhinha. Ela foi sentenciada à morte sem piedade, silenciando para a vida em meus braços. Ainda sou capaz de sentir o calor de seu hálito em minha face, enquanto suas palavras de despedida soavam como uma melodia de sublime afinação, impossível de ser olvidada nos corações que um dia a conheceram e a amaram. Em meu desespero, encontrei no silêncio daquela jovem a força da sua fé. Orei a Jesus sem ao menos conhecê-lo. Então fui sentenciado ao difícil cativeiro, onde verdadeiramente encontrei o caminho da minha conversão. Com o auxílio de Plínios Pompílios, prosseguiu Marcelos, e de meu filho, salvamos Tarquínios do cárcere. O incêndio não passou de encenação. Por dias, ficamos refugiados na casa de Bartolomeu, até que nos esquecessem. Como desconhecemos as linhas traçadas para o nosso futuro, vemos agora que no mesmo período em que estavas na casa de Pedro, nós estávamos na casa de Bartolomeu. Porém, como temíamos por nossas vidas, sobre nós foi guardado sigilo. E como nada falaste a Pedro sobre quem eras ou o que buscavas em Jerusalém, ficamos afastados durante todo esse tempo. E Marcos Aurelius, onde está? Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Tarquínios, percebendo a emoção e a dificuldade do amigo, respondeu: Nosso menino foi morto pelas mãos impiedosas de um alucinado grupo de fanáticos. Agradeço por ter conhecido o Senhor, Bartolomeu e outros amigos da causa cristã, pois aprendi novos valores e, em especial, pude esquecer todo o mal que um dia recebi pelas mãos de Versos. Gostaria de compreender por que Versos está tão presente em nossas vidas, disse Marcelos. Ora, não foi o próprio mestre que ordenou a Bartolomeu ensinar-nos que a vida não se encerra no túmulo? Confesso-te que não posso ignorar esse ensinamento tão lúcido e racional. Senão, de que valeria tanto esforço? Há uma existência após a morte e sei que podemos voltar à Terra. Se voltarmos ao lugar onde iniciamos nossas lutas, ao certo, aqueles que participaram do nosso passado também retornarão conosco. Assim como nós, Versos é um aprendiz de si mesmo, exercendo uma conduta alucinada diante de um poder que não lhe pertence. Somos filhos do passado, e se voltássemos no tempo, encontraríamos esse homem suplicando por misericórdia. Quando Deus concedeu-lhe a oportunidade de volver à Terra, ele se deparou com as fantasias de uma sociedade doente e, trazendo consigo o egoísmo, o orgulho e a vaidade, perdeu-se nos caminhos obscuros do mal. Tenhamos compaixão de sua alma, pois não fomos os únicos a sentir o peso do seu coração. As gerações futuras também saberão um dia quem foi Versus Lúcius Antipas. Gutta cavat lapidem. Nota da médium. A gota cava a pedra, disse Tarquínios. Não há coração petrificado que resista às gotas de amor trazidas pelo Evangelho.
Hoje, versos é a pedra e Jesus, as gotas que um dia tocarão sua alma, temporariamente distante das sábias verdades do Deus único e soberano. Repousando a destra sobre o ombro do amigo e esboçando tímido sorriso, continuou. Mas não detenhamos nossas mentes nessas conjecturas. Deixemo-lo com seu temporário apego à matéria. Esqueçamos o passado e sigamos adiante. Naquele mesmo dia, o entardecer aportava sereno sobre o lugarejo. A pequena igreja aguardava a chegada das pessoas para as orações que se iniciariam em breve. Aos poucos, o salão era preenchido por humildes camponeses, conhecidos como vaizia, servos chamados de sudras e uma casta marginalizada que poderia ser vendida como escrava, os párias. Adultos trajando vestes coloridas, mulheres misteriosas que encobriam suas faces e ressaltavam seus olhos sob as sedas. Crianças agarradas às suas mães que se acomodavam lentamente, demonstrando uma mescla de medo e confiança. Um Brahmane adentrou o recinto acompanhado de outros sacerdotes locais. André e Bartolomeu, percebendo a delicadeza do momento, envolvidos em sábia serenidade, aproximaram-se. O apóstolo do coração, com respeito, disse: Meus caros, o que buscam nessa casa de oração? O Brahmane que liderava o grupo, com superioridade no olhar, respondeu: Soubemos que esta seita tem avançado audaciosamente sobre nosso povo. Informamo-nos dos feitos de magia que operam com vossas mãos. Ouvimos os ensinamentos fundamentais, porém não reconhecemos o tal Jesus Cristo da cidade de Nazaré como o Messias, filho de nossos deuses. Sacerdotes foram enfeitiçados por esses conceitos e conscientemente ajustaram nossas escrituras e incluíram nelas fragmentos dos vossos evangelhos, turvando nossos textos sagrados. Não podemos permitir que nossas divindades sejam colocadas à prova. Para que possamos viver em harmonia, estamos dispostos a incluir nos Vedas o cristianismo, desde que Jesus seja classificado como uma divindade, filho de Shiva, subordinado a Brahma. Naquele momento, os dois apóstolos uniram-se sobre os pilares cristãos, transformando-se em um único pensamento. Nobres senhores, disse André com a segurança característica de sua personalidade, não estamos aqui para provar vossas divindades, tampouco para retirar de Jesus a grandiosidade de sua realeza de amor, que é a sólida estrutura de seu império de luz, transformando-o em um simples símbolo místico para agradar os corações e líderes religiosos que sentem que seus conceitos são frágeis diante da sabedoria do Deus único e de seu Filho, o Cristo. Respeitamos vossas crenças, porém nossa missão é trazer a consolidação da milenar promessa dos profetas sobre a chegada do Messias, nosso Mestre. Aqueles que vieram antes de nós, como profetas e até mesmo os teus deuses, também foram enviados de Jesus Cristo e nasceram com a missão de preparar os corações de seus seguidores para a verdade de um Deus único e assim, no futuro, acolherem o Salvador. Contudo, continuou Bartolomeu, vossos corações ficaram retidos somente no misticismo. O Deus único transformou-se em Brahma. Os profetas em divindades, ou foram interpretados como filhos de Shiva, o enviado dos céus. Em verdade vos digo que as representações alegóricas foram semelhantes àqueles que Jesus encontrou para traduzir seu império de amor. Para ser compreendido, falou em parábolas e seus profetas, aqueles que vieram antes de todos nós, também encontraram nas representações materiais a maneira de se fazerem compreendidos por civilizações que nasciam sequiosas de sabedoria e crescimento. Sois sábios, detentores de grande conhecimento. Vossas escrituras e consciências conseguiram compreender as verdades que nenhum povo consegue conceber. Compreendeis, complementou André,
a vida além da morte e defendeis o prelúdio do retorno à vida corpórea, mas não conseguis aceitar que o Cristo é verdade e que não poderá ser uma simples divindade, porque ele é fonte de renovação da vida. Apesar de possuirmos a mesma origem, Deus, afirma que as simples fontes resumidas em pedras e tímidos fios de águas também são resultado da grande força dos oceanos, e creio que Jesus seja esta força que impulsiona a humanidade. Acusam-nos de turvar os textos sagrados, mas nas traduções dos vossos livros sagrados encontrareis a sólida presença de Jesus, que nas alturas inspirou os profetas que são vossas divindades. O Brahmane, nervoso, insatisfeito com as palavras daqueles homens, sem conseguir argumentar, sentenciou-os antes de retirar-se. Não creiais que permitirei que turveis nossos deuses. Farei com que o povo se revolte contra o Cristo Jesus. Retirou-se silenciosamente, acompanhado pelos demais. Logo após, as orações foram iniciadas. Ao término da reunião, os apóstolos e os patrícios permaneceram conversando sobre o que ocorrera. André, com uma expressão carregada, relatou as dificuldades que enfrentava. Retornei para cá a pedido de Lucínios. Desde que voltei de Jerusalém, os cristãos sofreram todo tipo de represália. O povo inflamado e excessivamente místico lançou-se contra os seguidores de Jesus. Queria manifestações e milagres que comprovassem o poder de Jesus. Dias havia que pareciam condescendentes conosco. Outros dias levantavam-se furiosos, sem causa aparente. Avaliando a dedicação dos colaboradores da causa, a propagação do Evangelho nesta região ainda não alcançou o seu apogeu. A terra dos Ganges ainda é filha do misticismo e as divindades cegam esses filhos de Deus. Meu amigo, disse Bartolomeu, não importa quantos tenham sido tocados pela Boa Nova. O que importa é que a semente foi lançada. Não esperemos provar dos frutos que germinarão dessa semente. Saibamos que cada um possui uma tarefa bem definida por Deus. Ele criou a semente e o lavrador. Jesus cuidou do solo, os corações de toda a humanidade. Cabe a nós cultivarmos com carinho as tímidas plantações celestes, pois foi para isso que fomos chamados. Quem colherá o resultado desses frutos? Serão as gerações vindouras que não conheceremos. Não pensemos em números, mas vale um coração convertido por inteiro que 100 convertidos pela metade, porque estes estarão mais suscetíveis a renunciar ao Mestre pelos valores temporais da terra. O processo de modificação das almas é lento e inicia-se pela consciência. Enquanto estivermos na Terra, servindo à comunidade à qual estamos atualmente vinculados, falemos a linguagem que se faça entendida, para que Jesus um dia possa, sem rótulos ou fantasias, falar a linguagem do seu amor fraterno e universal, sendo retribuído com a compreensão absoluta de todos. O poder da cura por meio das mãos não nos pertencem. Somos somente instrumentos sobre a terra, enquanto outros emissários de Deus encontram-se temporariamente afastados da vida terrestre. Somos aprendizes e estamos longe de sermos mestres. A única criatura sábia e senhora das mentes continua sendo Jesus. Quando libertarmos nossos corações e nossas mentes, amaremos sem necessidade de comprovação. Sentiremos sem necessitar de palavras. Confiaremos sem deixar a fé desfalecer e respiraremos sem medo da morte. Aí sim poderemos exigir mais. Enquanto isso, acatemos as leis de Deus e tenhamos paciência com os filhos do Senhor que ainda estão apáticos e distantes do Mestre, pois muitos caminhos hão de surgir e muitos testemunhos de fé deverão acontecer até a plenitude de todas as almas. Como podem ser tão indiferentes para com o Mestre? Perguntou Marcelos. Acalmemo-nos e aprendemos a observar os corações diferenciados ao nosso redor,
respondeu Lucínios. Há pouco tempo éramos iguais a eles. Nós, que pertencíamos às administrações do império, exercíamos poder sobre as criaturas e sentenciávamos com as leis temporárias criadas pelos homens ou justificadas até mesmo pelos deuses aos quais adorávamos. Além de sermos aprendizes, sobre os nossos ombros carregamos as sombras de nossas atitudes, afirmou Tarquínios meditativo. O Mestre manifestou para conosco o poder imensurável da sua compreensão e misericórdia. Sigamos o exemplo, pois, mesmo que o hoje nos pareça sombrio, confiemos no amanhã com esperança e fé. No firmamento, as estrelas anunciavam o avançar da noite. Aqueles cristãos, unidos pelo propósito apostolar, firmavam suas amizades sobre os alicerces da esperança e sedimentavam a coragem para seguirem confiantes, mesmo desconhecendo o impiedoso amanhã.